Boa noite a todos. Estamos com o nosso estudo de quarta-feira com alguns problemas que ocorreram no YouTube. Portanto, não estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, mas sim uma transmissão gravada no Zoom que postaremos no YouTube provavelmente amanhã depois de alguma edição. Hoje é dia 16 de dezembro de 2020. E é com muita alegria que nós recebemos todos vocês, porém já com esse probleminha, né? Infelizmente. Antes de continuarmos, gostaríamos de ouvir o Edmur, a sua prece inicial. Nossos pensamentos, Deus, nosso Pai, queremos agradecer imensamente pelas bênçãos que nós recebemos, agradecer pelas vitórias que nós estamos tendo, pelas conquistas que estamos tendo e que possamos continuar na nossa luta confiante, cheio de fé, acreditando num amanhã melhor, porque nós temos a certeza de que a cada dia nós estamos evoluindo e a cada dia também as coisas vão melhorando. Que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça e que possamos continuar nos protegendo e protegendo todos aqueles que a gente ama. Que o Senhor nos abençoe e que assim seja. E que assim seja. Então nós, com esse probleminha aí, nós não estamos ao vivo, mas vamos procurar continuar nosso estudo. Nós temos pelo menos 25 minutos para dar sequência ao estudo. Estamos na página 154, não é, Marcos? 154. Então, nós tínhamos aí uma conversa que entre Cláudio, Dona aqui eu acho que eu me enganei de página, não é 154 mesmo? É. 54. Na verdade, essa conversa com o obsessor de Cláudio, que é o Moreira, né? Que nós vimos a semana passada, ela foi bastante significativa. Mas Moreira, como era alguém já bastante experimentado, bem inteligente, o espírito, né? Ele percebeu algo errado nas intenções de André Luiz, que adensou o perispírito para se tornar visível ao obsessor. E expulsou André Luiz. Né? Depois André Luiz voltou ao apartamento. Então, mais um pouquinho adiante, atrás aí, diz assim: Moreira, que não mais me assinalava a presença, instalara-se na cadeira de Cláudio e com Cláudio, de tal modo que, certo, se alimentava tão claramente quanto ele, por meio de um dos numerosos processos que se catalogam as ações da osmose fluídica. Né? Então é aquilo que nós falamos semana passada, ele se alimentava dos fluidos, né, que emanavam da bebida. Então não é algo assim, da comida, é algo muito comum nos processos obsessivos, né? Que nós notamos que, por isso que há obsessão às vezes, não é porque a pessoa quer, o espírito quer prejudicar a quem eles se acoplam, mas é mais para aproveitar dos seus vícios, no caso bebida, às vezes até da alimentação também. Aí no caso havia essa osmose fluídica, né, que onde eles compartilhavam alimento, bebida e sensações, né? No nosso caso aqui importante são as sensações. E continuando aí diz assim: a conversa entre os cônjuges deslizava banal, mas consultando o cérebro de Nogueira, convencemo-nos para logo de que o tema do dia circulava ativamente no sistema de conjugação mental que prevalecia entre eles e o acompanhante. Registrava-se-lhes o anseio por notícias que lhes facultassem conexões para o objetivo inconfessável, que começavam a entremostrar em espírito. Agora a mesa exteriorizava os intentos escusos nas formas pensamento
em que as duas mentes enfermiças se revelavam. Tudo se aclarava de súbito. Digeriam o plano em silêncio. Abordariam Marita, a feição de dois caçadores, né? Dois predadores, colhendo uma lebre. Antegozavam o assalto, articulavam-se-lhes os pensamentos em lances dissolutos, determinavam-se a surpreendê-la em casa de Crecina, aquela casa de prazeres, né? Como se apanha um fruto resguardado na árvore. Perplexo, decifrei a trama inteira, aí André Luiz, né, falando. Cláudio ergueu a voz e, fingindo ignorar a viagem da filha, né, Marina, né, perguntou à mulher por Marina, uma vez que, no fundo, queria notícias da outra, de Marita. Dona Márcia caiu de imediato na indução. Respondeu que ele, provavelmente, se havia esquecido de que a moça avisara na véspera que iria a Teresópolis, a serviço da imobiliária. O chefe, impedido, indicara para representá-lo em algumas transações importantes. Voltaria, sem dúvida, na manhã seguinte. Quanto a Marita, horas antes, telefonara de Copacabana solicitando para que não a esperassem para o jantar. Talvez demorasse em serviço extra na contabilidade da loja até mais tarde. O marido pigarreou, mudou de assunto, comentou alguns sucessos políticos e a refeição terminou sem maiores delongas, né? No intuito de colaborar com eficiência na preservação da harmonia geral, demandei a habitação de Crecina, onde não tive qualquer dificuldade para identificar o apartamento número 4, que é aquele apartamento em que Gilberto havia combinado encontrar-se, ou Marita havia combinado encontrar-se com Gilberto, né? naquela casa que nós já falamos. Recanto isolado para casal, completamente desligado da comprida construção de um pavimento só. A vivenda, pela extensão enorme, aparentava profunda calma. Entretanto, pela ruidosa conversação dos desencarnados, e deve ter muito lá, né? Devia ter muito, desencarnados menos felizes que ali bulhavam desocupados, era possível imaginar as agitações da noite. Depois de atenciosas idas e vindas pelo terreno, examinando situações, vi a dona de casa tomar o fone. Aproximei-me. Crecina perguntava por Gilberto, no escritório dos Torres. Atendida, combinou visitá-lo às 2, daí precisamente a meia hora. O programa foi cumprido em todas as sequências previstas. De retorno, Crecina é a dona daquela casa, né? Como nós já falamos. De retorno, Crecina chamou para a loja e comunicou à jovem que o rapaz escrevera. Tudo certo. Leu o bilhete em que lhe partilhava a resolução de estar firme no lugar indicado às 8, que ela aguardasse, confiasse. A pobre menina exultou e as minhas inquietações doíam agigantadas, né? Então aí estava marcado o encontro entre Marita e Gilberto, né? E André Luiz preocupadíssimo, né? E tá, o que vai acontecer? André Luiz continua. Necessitava desdobrar medidas de proteção. Vejam que importante essa parte. Essa parte aqui vai valer quase que o estudo todo. Olha, presta bem atenção nessa parte. Diz André Luiz, necessitava desdobrar medidas de proteção. Entender-me com algum amigo encarnado, em ligação com o grupo, com esse grupo encarnado. Criar circunstâncias em que o socorro chegasse em nome do acaso. Entretanto, debalde, girei da pensão alegre ao escritório, quer dizer, foi de um a outro lugar, do escritório à loja, da loja ao banco, do banco ao apartamento no Flamengo. Ninguém estendendo antenas espirituais, com possibilidades de auxílio, ninguém orando, ninguém refletindo.
em todos os lugares, pensamentos entouçados sobre raízes de sexo e finança, configurando cenas de prazeres e lucros, com receptividade frustrada para qualquer interesse de outro tipo. Até mesmo um dos chefes de Marita, do qual me acerquei, tentando insuflar-lhe a ideia de reter a jovem no serviço até altas horas da noite, ao sentir-lhe a imagem na tela mental transmitida por mim, para início de entendimento, acreditou estar pensando consigo mesmo, inclinando o assunto para questões salariais. Concentrou-se de pronto nas vantagens econômicas, agarrou-se às cifras, encheu a cabeça com parágrafos da legislação trabalhista, expulsou-me a influência, sumariamente, monologando no íntimo. Essa moça já percebe o suficiente, já recebe o suficiente, né? Não lhe darei nem mais um centavo, nenhum outro recurso, se não permanecer no casarão de sentinela. Quer dizer, ele não queria pagar hora extra para ela, né? E André Luiz tentando fazer com que ele segurasse ela no trabalho para que ela não fosse naquele encontro. Disse André Luiz, inúteis as diligências, né? Bom, esse trecho aqui, gente, é muito interessante. Eu acho que vale comentários, né? Porque André Luiz, sozinho, ele não tinha condição de auxiliar ali a nenhum dos envolvidos, né? Nem Marita, nem a Gilberto. Ele não conseguia influenciar, ele não conseguia chegar neles. Eles não abriam brechas para que ele pudesse passar uma sugestão, uma inspiração. É aquilo que nós já conversamos estudos atrás, né? Então, o que ele fez? Ele tentou achar alguém encarnado que pudesse auxiliar. Mas ele, olha, foi num lugar, foi em outro, e não encontrou ninguém, como ele diz aqui, estendendo antenas espirituais. Quer dizer, com sintonia em questões mais elevadas um pouco, que ele pudesse sugerir, né? Então, ninguém estendendo antenas espirituais, com possibilidades de auxílio, ninguém orando, ninguém refletindo. Em todos os lugares as pessoas só pensavam em sexo e finança. Então ficou difícil para ele poder ajudar. Vamos ver o Wendel aqui. Pode falar, Wendel. Interessante mesmo, porque ele diz assim, ninguém ligado a eles, né? Ao encarnado. Ele não estava conseguindo chegar, no caso, nem a Marita, nem a Gilberto, mas ninguém próximo a eles, ninguém do convívio deles no dia a dia, para que chegasse esse auxílio de forma benéfica. E isso nos remete, no nosso dia a dia, que podemos, em várias situações, se mantivermos os nossos pensamentos, poderemos auxiliar muitas pessoas no nosso convívio que estão necessitando de um amparo, de fluidos, de vibrações, de passe ou de um diálogo. E se nós procurarmos abrirmos, estarmos em sintonia com pensamentos elevados, quanto auxílio poderemos fazer também. Então, não pensando nas nossas situações que somos necessitados, mas dos nossos irmãos de jornada. Quantas vezes deixamos de auxiliar por não estarmos em sintonia com o plano espiritual maior, com os nossos amigos benevolentes? É algo a pensarmos, onde no nosso dia a dia podemos agirmos de forma como Jesus ensinou o que é a caridade. Só falar um pouquinho, Marcelo. Então, que eu entendi, né, que isso vale o ambiente de trabalho, para o convívio familiar, né, no nosso dia a dia, em qualquer circunstância, correto? Então, a gente tanto pode ajudar um familiar, como pode ajudar um amigo no emprego, se a gente tiver sempre bons pensamentos ligados, né, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode servir de auxílio a alguém que está necessitando
e a espiritualidade maior aproveitar a gente, né? Captei a vossa mensagem, né? E auxiliar. Perfeito, é isso mesmo. Agora, vejam bem que chama atenção aqui para dois aspectos aqui. Primeiro que a gente vê que o plano espiritual não é algo mágico. Né? Então, aí alguém fala assim, mas e o... Ninguém perguntou, ninguém pensou, acho. Mas e o espírito guardião, e o anjo da guarda de Marita? Onde que estava uma hora dessa? Né? E os espíritos que nos servem de anjo da guarda ou amigos espirituais, onde estavam essa hora? Bom, em primeiro lugar, esses espíritos, sejam aqueles mais ligados mais diretamente a nós, eles só estão junto de nós ou ligados mais diretamente se estivermos sintonizados com eles, né? Tem que haver, a vibração tem que estar coerente, porque senão eles não vão conseguir. André Luiz estava fazendo a vez aí de um espírito guardião, mas ele não conseguia. Então ele estava tentando usar um encarnado para tentar influenciar ela, mas não encontrou ninguém. Então a gente vê que o plano espiritual não é algo mágico assim, não. Não existe milagre, não existe algo que não, o socorro vai chegar. A gente pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, sim, se a gente estiver fazendo a nossa parte. Aí sim, o socorro chega. A misericórdia divina não deixa de atender. Mas se nós temos que fazer a nossa parte, não é? Porque às vezes as pessoas acham que a gente pode fazer o que quiser e o plano espiritual vai sempre socorrer a gente. E não importa o que nós façamos de mal, ou podemos exagerar à vontade. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Isso é muito importante, gente. Porque tem pessoas que acham que, não, se faça, eu não importa o que eu fiz, o que eu estou fazendo. O plano espiritual sempre vai me ajudar. Se não houver sintonia, não houver essa possibilidade, como nós estamos vendo aqui, são ensinos que muitas vezes a gente passa aqui batido, a gente lê aqui, tá legal, mas a gente não pensa nessa circunstância aí que André Luiz coloca, né? Que é muito difícil eles nos socorrerem se não estivermos sintonizados, mesmo através de outras pessoas. Pode falar, Henrique. Anselmo, até que ponto seria merecimento nosso, no caso dela, não sei se eu vou ser claro na pergunta, encontrar alguém, não sei como passar isso, não seria um merecimento dela não ter uma pessoa que faça esse tipo de ligação ou não? Então, na verdade, ela já está, pelo merecimento que ela tem até então, ela está tendo o auxílio de André Luiz. O André Luiz está ali socorrendo, tentando socorrer, mas ela não abre, vamos dizer assim, oportunidade espiritual, vibracional, para que ele possa auxiliar. Então vejo que ela tem algum merecimento, ela está sendo atendida o tempo todo, André Luiz, né? Mas eles não conseguem. Então vejam que mesmo que haja um merecimento, eles não podem chegar e mudar o nosso livre-arbítrio, né? Ou a maneira de pensar das pessoas ao lado. Alguém pediu a palavra aí? Nossa, então, uma coisa interessante também nessa questão de mantermos o nosso padrão de vibrações elevado é que, além dessa possibilidade de nós estarmos podendo ser intuídos para auxiliar as outras pessoas, também é evitar as más influências, né? Uma grande vantagem também. Se nós estamos com um padrão vibratório elevado, também podemos estar protegidos dessas influências negativas. Alô? Sim, é o vigiar e orar, né? Temos que nos vigiar e orar para estarmos, vamos dizer assim, como você falou, prontos a receber seu auxílio, né? E isso se faz através de vigilância. Se nós desviarmos pensamentos, não vamos conseguir receber.
Mas tem um outro detalhe que eu não falei, quer dizer, eu falei anteriormente, que a gente pode pensar, mas como é que pode vir o socorro? Então, André Luiz não conseguia chegar a essas pessoas que ele tentou aí. Chegava nenhuma pessoa, estava com a mente em outro, em outra situação, com outro interesse. Então ele não havia sintonia. Tentava a outra pessoa encarnada, também não dava. Então ele não conseguia achar ninguém. Bom, nós vimos antes um pouquinho que André Luiz adensou o perispírito e conseguiu se mostrar visível para aquele obsessor, Moreira, né? Conseguiu mostrar e conversou com ele, né? Então a gente fica pensando aqui, será que no caso dessas pessoas que estavam em outra sintonia, André Luiz então não conseguiria adensar o seu perispírito e entrar na faixa de vibração deles e poder mobilizá-los para auxiliar de alguma maneira, Marita, sei lá, de alguma maneira atrapalhando esse encontro? Que eu vou abrir, sim, uma discussão. Depois nós temos aqui uma conclusão aqui nesse sentido. E se ele não conseguia, com as vibrações dele, que são mais elevadas, chegar a alguém, porque não tinha ninguém orando, ninguém meditando, ele não poderia adensar o perispírito, diminuir suas vibrações e chegar a alguém? O que vocês acham? O que você acha, Wendel? O que você acha? Seja qualquer um de vocês aí. No caso do auxílio, pode sim, pode. Eu acredito que possa ser usado esse recurso. E quando espíritos elevados usam esse recurso, logicamente, é sempre um auxílio, eles sempre pensam em auxiliar. E esse recurso pode ser utilizado, já que não consegue, talvez, chegar numa vibração melhor, tenta-se em outra vibração um pouco inferior, para que possa chegar o auxílio a quem mereça. No caso dela, como tem merecimento. Então, pode-se utilizar, sim. Olha, esse recurso nós vamos encontrar, ele foi utilizado muitas vezes nos livros da série Nosso Lar, vamos encontrar muitas vezes esse recurso sendo utilizado. Mas há um porém ali nessa situação. Alguém arrisca aí esse comentário? Há um problema que impede isso. Bom, eu acho que porque ela também não está, o pensamento dela está ligado no encontro, quer dizer, da mesma forma que não encontrou ninguém ligado, ela também não estava, ela não dá a oportunidade para ele chegar e tentar fazer isso. Na verdade, ele não está tentando influenciá-la, né? Ele está tentando influenciar outros. Ok. Né? Mas tem uma situação também de dificuldade pelos obsessores ali, participantes, vamos dizer, são muitos expertos. Então, tem essa dificuldade também. Se encontra essa dificuldade também. mais alguma sugestão? Marcelo, Pode falar. talvez pela urgência do fato, né? Eu penso que diminuir a densidade dele, para ficar mais grosseira, acho que demanda um certo tempo também, né? E talvez pela urgência ele não teria essa possibilidade, né? Num tempo mais curto, certo? Não sei se seria isso, certo? Matou a charada. É isso mesmo. Exatamente. Vocês lembram que é isso mesmo. Anteriormente, André Luiz demorou bastante tempo para adensar o perispírito para poder chegar ao nível daquele obsessor. Ali, no caso, era mais urgente. É exatamente isso. Exatamente isso que o Sérgio falou. Havia urgência naquela providência de socorro. E ele não teria tempo de fazer isso, né? Então teria que encontrar alguém, e não encontrou. Então, ele poderia adensar o perispírito, mas ia demorar. Página 52, Anselmo. Oi?
Página 152. Quase uma hora de elaboração difícil esgotou-se, até que me percebi em condições de empreender a conversação cobiçada. Então, ele demorou uma hora ou mais para ele poder fazer isso, para vir falar com o Moreira. E no caso dela, o tempo não seria o suficiente. Não é no caso dela, é das pessoas que poderiam socorrer, mas é uma hora porque ele já conhecia o obsessor, já havia estudado, né? Às vezes uma pessoa desconhecida talvez demorasse até mais. Então a gente vê, mas o tempo, assim, em questão de quantificar o tempo, não é importante. É importante a dificuldade. É isso aí. Era urgente. Então não havia como socorrê-la usando esse artifício, né? E a gente vê que ali, nesse caso aí, ela ficou entregue à sua própria decisão, ao seu próprio livre-arbítrio. Não havia como, né, socorrer dessa maneira, né? Então, ele continua inúteis às diligências, né? Inúteis às diligências, né? Só vou ler mais um pedacinho aqui. Às 7h30 da noite, Cláudio apresentou-se com esmero, sem mesmo esquecer-se de uma peruca leve que lhe remoçava as linhas fisionômicas. Aí, gente, fica a dica aí, hashtag peruca, tá? Hashtag peruca. E não sou eu que estou falando, é o André Luiz aqui, ó, né? Solete espiou a vivenda de Crecina a pequena distância. Ele e o outro. Moreira não parecia menos interessado. Então, vamos parar aqui, porque nós temos a vibração. Hoje o nosso tempo foi mais reduzido, né? Mas brincadeiras à parte, né? Nada, ó, brincadeira, hein? Tá? A vocês aí, vocês três aí, eu não sei. Né? Eu não sei a preocupação que esse povo tem com o cabelo dos outros. Eu não tenho preocupação nenhuma. Acho que aí ninguém tem também, não. É tudo brincadeira, né? Mas olha, fica aqui esse ensinamento de André Luiz, que é muito importante, olha. Nós, não basta nós pedirmos socorro, nós temos que estar sintonizados. Não basta o espírito querer auxiliar, há que se ter uma condição própria de receptividade, não só da pessoa que vai receber o socorro, lógico, se ela tiver, o resto tudo fica mais fácil. Mas às vezes o espírito não pode socorrer através da própria pessoa necessitada, não pode socorrê-la, ele vai tentar usar os encarnados para poder influenciar essa pessoa que tem que ser socorrida, mas às vezes não encontra receptividade, né? Então isso que é difícil, né? Isso que é difícil. Por isso, se a gente quiser auxiliar alguém, nós temos que, como o Dimur falou, né? Vigiar e orar sempre. E é difícil, né, gente? Não é fácil, não. Quando a gente fala vigiar e orar, a gente imagina a gente ficar orando o tempo todo. Não é assim. É manter o pensamento cada vez mais afastado de coisas mais baixas vibratoriamente falando, né? O que não é fácil, para todos nós, porque estamos na Terra justamente para nos espiritualizarmos, né? E isso aí é uma tarefa difícil, mas não impossível. Não é impossível. Né? Oi? Nós somos, né, sempre aprendemos, os braços da providência, né? Uma vez mais demonstrado isso, né, dessa oportunidade que todos podemos ter. Então, cada um de nós é um bracinho da providência divina, né? Não podemos nos esquecer disso. Podemos ser, sim, o braço da providência divina, desde que estejamos disponíveis para isso, né? Como você falou. Exatamente, né? Eu vou passar para a Aninha agora, porque para a gente não passar do tempo, né? Senão depois vocês vão achar ruim comigo. Infelizmente houve esse probleminha aí no YouTube, mas eu estou gravando aqui pelo Zoom, né? Depois eu tenho que editar e colocar e postar. Eu vou ver o que aconteceu depois. Amanhã eu faço um teste com alguns de vocês aí que puderem aí, o Marcos aí, eu acho que os mais disponíveis aí,
não sei, o Wendel, o Wendel não faz nada mesmo, né? Então, brincadeira, Wendel. O Marcos, a gente marca uma hora qualquer, brincadeira, gente. A gente fazer um teste, porque eu simular novamente, né? Faz em privado para ver se o que aconteceu. Sinceramente. Eu vou estar no home office aqui o dia todo em casa, então faz comigo mesmo. Pode me chamar aí que eu vou estar aqui. Mas você vai estar. Pô, tudo bem. Tá, a gente combina. Então eu vou passar para a Aninha. Olha, gente, vamos ter muita fé, continuar aí com as nossas esperanças aí em alta, né? Porque as coisas estão melhorando em relação a essa pandemia. Nós estamos vendo a vacina avançar em todos os lugares do mundo, aqui mais lentamente, mas infelizmente vamos orar para que as autoridades se pelo menos ouçam o plano espiritual que quer auxiliar o planeta Terra, né? Se eles não se abrirem para isso, vai ser difícil. E nós dependemos deles. Mas tenho certeza que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. Está melhorando já. Vamos confiar no Pai, porque sabemos que o Pai nunca abandona seus filhos, né? Fiquem com Deus. Muito obrigado por estar conosco e ter a paciência de suportar esses probleminhas que nós tivemos no início aí. A linha vai ficar com vocês agora. Oi, pessoal. Vamos lá então. Vamos lá então encerrar o nosso estudo. Agradecidos a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos que nos concedeu e nos concede até o momento de hoje. E pedir assim, que Ele permita cada vez mais que esses nossos queridos amigos espirituais continue nos orientando, nos direcionando, nos abençoando, para que a gente possa acertar um pouquinho mais. Que venham as situações em forma de lição, que venham situações em nossas vidas em forma de bênçãos, para que nós despertemos, aprendamos, e sendo assim, a nossa gratidão se transforme em doações aos nossos queridos irmãos que precisam um pouquinho mais do que nós, que entendem um pouquinho menos que nós, mas que estão ligados aos nossos corações de uma maneira ou de outra. Sendo assim, que as bênçãos do nosso Pai se transforme dentro de nosso peito, de maneira que tenhamos o esclarecimento, que tenhamos a paz dentro de nós, para conduzir a nossa vida, nos reeducando cada vez mais e, acima de tudo, passando a todos que nós amamos, a todos que chegam até nós, a paz que Ele nos propicia sempre. Permita assim, Pai, que Jesus, nosso Mestre, acalente os corações e nos dê uma noite de descanso e de paz. Que assim seja. Boa noite.